O abastecimento de água sempre foi uma preocupação humana. No Império Romano, por exemplo, em grande parte de seu território foram criados aquedutos que forneciam água a cidades e vilas. Esses aquedutos abasteciam tanto fontes públicas quanto reservatórios particulares, exatamente como é feito hoje em dia. O fornecimento de água pode ser direto, indireto ou misto. No abastecimento direto, o fornecimento à estrutura predial é feito pela rede pública. Já no abastecimento indireto, o fornecimento é feito por reservatórios privados. E no abastecimento misto, parte do fornecimento é público, enquanto o restante é feito por reservatórios. No Brasil, grande parte das residências possuem reservatórios que são utilizados, em sua maioria, quando não há fornecimento da rede pública. Devido à pressão do fornecimento, os depósitos não podem estar a mais de 9 metros de altura em relação à via pública. Caso contrário, será necessário um sistema de recalque para que o abastecimento ocorra. Nesse sistema, um reservatório inferior, alimentado pela rede pública, abastece um superior, por meio de bombeamento com motor. A construção dos reservatórios deve ser analisada e bem projetada, levando em consideração, por exemplo, o consumo médio por pessoa. No Brasil, foi adotado um consumo padrão de 200 litros dia por pessoa. A partir dessa média, podemos calcular a capacidade ideal de abastecimento de um reservatório. Para isso, usamos uma fórmula onde CD é o resultado do consumo de ar em litros, P é a quantidade de pessoas que ocupam o edifício e Q, o consumo padrão nacional. A capacidade do reservatório deve ser o resultado do consumo diário vezes 2, para garantir o abastecimento por pelo menos 2 dias. Existem 2 tipos de reservatórios: os reservatórios moldados in loco, que são construídos na própria obra, e os reservatórios industrializados, que são fabricados de diversos materiais.
Junto aos reservatórios, é necessário pensar na rede de distribuição de água fria, que inclui, por exemplo, conceitos como a coluna, os ramais e subramais e o barrilete. O barrilete é o conjunto de tubulações que fica logo abaixo dos reservatórios. Existem 2 tipos de barriletes, o ramificado e o concentrado. O ramificado é o mais econômico, porque utiliza pouca tubulação, e o concentrado é o mais seguro, porque apresenta os registros de operação numa área restrita. Já as colunas, os ramais e os subramais são as tubulações que aparecem após o barrilete. Elas são responsáveis por alimentar os diversos pontos de consumo da edificação. Ao planejar a instalação do sistema de água fria, é importante desenhar os detalhes de cada ambiente em perspectiva isométrica. A escala do desenho normalmente é de 1:20 ou de 1:25. E as posições e encaminhamento das tubulações verticais da edificação devem ser detalhadas. Agora é com você. Esboce projetos hidrossanitários e pesquise mais sobre o assunto. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais!